Olá, bem-vindos ao podcast São Sebastião, Vozes da História. No episódio de hoje, eu converso com o fotógrafo e cineasta caiçara Edivaldo Nascimento, uma personalidade muito importante para a preservação da memória da nossa cidade de São Sebastião. E se você gosta de histórias, já curte esse vídeo e compartilha com os amigos para divulgar esse podcast, que está incrível. Bom, Edivaldo, muito obrigada pela sua presença e seja bem-vindo ao podcast aqui, São Sebastião, Vozes da História. É um prazer te receber. Olha, para mim é um prazer imenso ser entrevistada principalmente por você, que é uma pessoa que eu considero muito. Ai, que querido, já começamos bem aqui, né? Muito obrigada, saiba que a recíproca é verdadeira. Nós somos amigos há tantos anos, você é amigo dos meus pais e eu nunca tinha tido a oportunidade de estar aqui nesse espaço ou em qualquer outro espaço entrevistando você, né? Apesar das nossas inúmeras conversas, então é um prazer enorme mesmo estar aqui hoje conversando contigo. Muito obrigada, viu, por ter aceitado. Como eu disse, eu agradeço muito, porque vir até aqui, inclusive um estúdio bom, né? Estou vendo aqui, Pois é. caprichado. Muito legal, né? Muito legal. E a nossa equipe também, né? Estamos aqui. Estou conhecendo Pessoal, agora. O Márcio local aqui. tem muita recordação desse prédio aqui onde nós estamos. É, você estava contando para mim, né? Que esse prédio que era mesmo? Aqui foi o armazém do seu Gil Pacino. É. Também teve o seu armazém aqui antes de ser prefeito, que a gente ia vender garrafa para ele. Ah, é, Edivaldo? Para ganhar dinheiro para ir no cinema. Ó. Bom, já que nós já começamos a falar sobre a sua infância, era sobre isso mesmo que eu gostaria que você contasse. Você nasceu ali no bairro do Porto Grande, né? E eu gostaria de saber como foi assim que você começou a se interessar por cinema, por fotografia. Teve algum acontecimento, algum fato na sua infância que levou você a despertar esse interesse para essas atividades? Olha, como você disse, eu nasci ali no. Na verdade, o dia que eu nasci foi aqui no centro da cidade, por incrível que pareça, é de perto da Câmara. Ah, Naquelas casas antigas que tinha ali, né? entendi. Eu achei que fosse no Porto Não, Grande. mas morava minha mãe lá. Eu acho que a parteira veio fazer o serviço ali. Depois, então, retornei lá, em criancinha, lá para Porto Grande e vivi lá até 1955 para 56, é quando eu vim morar aqui no centro da cidade. Ah, sei. E na sua infância, você teve algum contato com algum cineasta, algum filme que te encantou, que você olhou e falou, eu gostaria de fazer isso? Olha, até a minha idade de 8, 9 anos, eu já morava aqui no centro da cidade. E eu gostava muito de cinema. São Sebastião, a nossa diversão era o cinema, né? Tanto nos domingos, na matinê, e à noite não, porque era proibido para menor, né? Mas na matinê eu não perdia nenhum deles, né? Eu gostava muito de filme faroeste, como gosto até hoje, filme de aventuras, né? Na selva, como Tarzan, e alguns filmes de gladiadores também. Mas o forte mesmo sempre foi faroeste que eu gostava, É né? mesmo. Isso que me levava a assistir esses filmes, porque quando eu ia assistir os filmes, você sabe que com 9 anos de idade, eu já ficava prestando atenção nas cenas. Mas você sabe que o ator está ali com o outro ator na cena, e eu não ficava olhando para os dois, porque geralmente o pessoal fica envolvido mais na cena que está o ator principal. Mas eu fugia deles e ficava olhando os lados da tela, né? Porque eu gostava de ver que estava lá no fundo, que estava no lado. Né? Eu prestava atenção, nem lia o texto, nada, nem que ele não estava nem aí. Queria ver o que se passava lá dentro da tela. Né? Essa era a minha intenção já com meus 9 anos de idade. Aí um dia, o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Quando eu atingi lá a minha idade de 16 anos, é que me interessei por fotografia. Porque tudo começou com foto. Ah, a foto foi sua primeira Foi a paixão, primeira assim. paixão. Mas por que eu gosto de fotografia? Porque minha avó, ela guardava muitas fotos numa caixa e ela gostava de guardar fotos. Então eu sempre ficava mexendo nas fotos dela. Já tinha vontade de ver o que estava lá, eu sempre ficava olhando. E até quando ela morreu, eu peguei para mim as fotos dela, lógico, né? Guardei todas para mim, que era interessante da cidade. Mas o interesse de transformar num amante mesmo, como fotógrafo, começa ali em 66, quando eu estava com 16 anos para 17. Entendi. Fez as primeiras fotografias, né? Aí eu não tinha noção, né? Quando se punha a pessoa lá no fundão, eu nem enxergava.
Eu mesmo fui sair na foto, para achar eu lá no meio do morro, era difícil. Porque aí surgiu a ideia de fazer fotos novela. Ah, nós já Começou vamos ali. falar sobre isso. Começou ali. Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a sua infância, porque você não era para se chamar Edivaldo, por exemplo, né? Não. O meu nome, minha mãe gostava de um nome chamado Edival. Ela achava bonito esse nome. Então, quando eu fui registrado, a pessoa lá que fazia o registro, ele errou. Ele colocou Edivaldo. Mas o pessoal, meu pai, aquele tempo as pessoas iam lá, não prestavam atenção, né? Tava nem aí, registrou, pá, nem percebeu que eu estava Edivaldo. E na escola, o professor ficou assim, meio preocupado, porque falava assim, mas que é? Chamam Edival ou é Edivaldo? Aí minha mãe teve que ir lá e tal. Aí explicou o acontecido da pessoa que registrou eu, né? Colocou Edivaldo. Né? Aí ficou o nome mesmo, né? Edivaldo José do Nascimento, é meu nome de documento. E seus pais, Edivaldo, como eles se chamavam? Qual era a profissão do seu pai? Como que era a vida aqui na época que você era criança? Só também, assim, já aproveitando que eu estou fazendo Aham. duas perguntas, vou fazer a terceira, não é mesmo? Problema nenhum. É, naquela época, quando você era criança e já se interessava por cinema, onde vocês tinham acesso ao cinema aqui em São Sebastião? Já existia um cinema? Antes de te falar isso, a minha família se organizou-se por assim, de origem um pouco de índio, né? A minha avó era filha de índio, Qual era o nome dela? chamava-se Geralda, né? Dona Geralda. Ela era descendente de índio, aqui da Costa Sul, talvez dos Guaranis, com certeza. E o meu avô, que era casado com ela, era português. Olha só. Isso por parte do meu pai. Já pela minha mãe, a minha avó tinha talvez lá uma mistura de francês com italiano. Aham. Olha só que mistura, né? Bom, aí a minha família é essa. O meu pai era caiçara, claro. Ele, no começo da vida dele, ele trabalhava fazia serviço assim, avulso, né? Quando casou. E chegou a trabalhar na fazenda dos ingleses. E depois, com o tempo, ele foi trabalhar na alfândega, que hoje é Receita Federal, né? Naquele tempo, nos anos 50, era alfândega. E ele ficou assim com um marinheiro da alfândega, né? E assim ali ele se aposentou-se, né? Na vida dele, Entendi. né? E os seus pais, eles gostavam, eles assistiam, iam ao cinema, eles tinham algum interesse? Ah, não tinha. Acho que meu pai era muito difícil em cinema. Acho que ele nunca foi. Que eu saiba, nunca foi, nem minha mãe. E tinha cinema em São Sebastião, porque teve do Seu Rocha, que funcionava onde hoje é a Livraria Satélite, né? E era esse cinema que você ia na sua infância ou ele já tinha fechado? Não, aquele cinema ali, onde foi o cinema, onde é ali o Agência Satélite, aquilo ali é velho, aquilo ali de 1920 já tinha cinema ali, sabia? E o tempo foi passando, eu cheguei a pegar como cinema até os anos 63. Porque em 63 para 64 fechou. Porque não tinha mais, não dava mais dinheiro, né? Eu acho que não tinha condições de ter cinema mais, não. Só tinha prejuízo, né? Então fechou o cinema, ficou fechado por um tempo, nós ficamos sem cinema. Mas até essa data, a nossa diversão era ali no cinema na Rua da Praia. Ali Então você passava chegou a assistir filmes, né? vários filmes. Tem até. Aí lotava, a sessão lotava, porque era a nossa diversão, né? Tanto para os adultos à noite, né? À noite era 2 sessões, à noite. E teve algum filme que você assistiu que mais te marcou? Você se lembra? Eu tenho um deles que que chamava-se, hoje a gente acha até pelas redes aí, né? O Dia em que a Terra Parou. É um filme em preto e branco, que esse daí é a história do disco voador, né? Sim. Então, passou para depois, a gente assistiu numa matinê. Mas antes, passou à noite, né? E aí não podia assistir porque era menor de idade. Mas depois acabei assistindo na matinê. Mas esse filme foi muito engraçado, que o povo ficou todo assim, alvoroçado, quando passou a noite. Assim que o filme acabou, ficavam olhando para o céu. Alguns deles, né? Uhum. Esse que me marcou muito esse filme foi esse e um filme de terror. Foi 2 filmes que eu nunca esqueço, que marcou na cidade. Olha só que Esse do legal. Vampiro da Noite foi pior ainda. Vampiro da Noite? Esse filme foi lá por 58, 59. Esse eu não podia assistir mesmo, né? Uhum. Mas o cartaz que ficava nas ruas me tinha medo na gente. Ah, é? Porque tinha aquele vampiro com o dente assim, né? Sangrando e tal. Uhum. E eu
pessoal antigo não gostava também de ver. Eles Tá. colocaram o cartaz, sabe aonde? Ali Aonde? no... A gente tinha aquele que está no museu agora, sabe? Pô, aquele negócio que tinha ali da Semana Santa, sabe? Ah, nossa. Apavorava as crianças. Puseram ali do lado. É. E aí as pessoas antigas olhavam e se benziam, né? Falavam que era um sacrilégio. aquilo Valei-me ali. Deus. Isso aí não pode. Como é que pode botar um diabo desse aí? Ih, Mas, enfim, quando passou o filme à noite, o povo ficou com medo. Eu só de ver aquele cartaz já fiquei com medo, né? Não dormia Uhum. direito. Mas o pessoal que assistiu à noite, os que moravam no bairro não foram para o bairro aquela noite. Quem morava no topo também não foi. Assim, um punhadinho, né, só. aham. E eles foram pra onde? Onde eles Ficaram ali ficaram? na padaria. Esperando o dia amanhecer? Porque tinha que passar em frente ao cemitério. Olha só. Só tinha uma passagem. Isso aí você vê o poder do cinema, né? Da Porque arte, a né? passagem em frente ao portão do cemitério, quem queria passar meia-noite ali. Caramba, é mesmo. Meu Deus. Imagina, São Sebastião também. Mas isso Obviamente naquele era tempo, né? muito diferente do que é hoje, né? A pessoa assistiu aquilo e ficou, né? Então, esses Aham. filmes que eu lembro que deixou assim com medo a gente na época, e alguns caras desinformados ficaram também com medo, né? E tem outro filme que chamava Os Sete Ladrões também. Esse daí também deu um puta de uma falatória na cidade, porque diz que ia ter striptease. Ah, Aí saiu no jornal da cidade, né? O único jornal, o Bandeirantes, que tinha, aham. estava anunciando, né? Tinha lá uma propaganda, falando, não percam hoje o filme e tal. A atriz vai ficar striptease e tal. A cidade inteira ficou enlouquecida, Lá, lá. E porque aí? nunca tinham visto aquilo, né? Aham. Aí chegou nos ouvidos das mulheres, né? Das mulheres, dos caras, né? E falavam striptease, striptease, né? Eles falavam, diz que vai ter um tal de striptease aí. Você não vai não, mulher, não vai ver esse filme. Não deixaram as filhas de jeito nenhum. Não deixar. Só homem que foi. Ah. Mas encheu, porque 2 sessões lotadas. Né? Nós não poderíamos ir porque era menor de idade. Né? Mas teve mesmo esse Não, striptease? chegou lá, não teve nada. Como você falou, striptease. Striptease, a turma falava, para striptease, para striptease. Né? Legal, que divertido. E viu gente da Ilha Bela, do lado, do norte, do sul, do quanto é lado, vieram. Hoje é divertido, mas na época deve ter sido Tiveram uma decepção um que não teve drama. nada. Não teve? Acho que não. Ah, Aquele filme antigamente não era parecia. só para atrair mesmo, É, era não fake parecia, news. Não fake parecia. A pessoa ia, a cena que entrava no quarto, aí amanhecia o dia, era isso. Eles Entendi. pensavam que ia ter um... É, porque também o que era naquela época Não sensualizar é muito diferente do que é hoje, não né? tinha nada disso. Era velho. bem, O filme era bem diferente, Por isso né? que era proibido pra gente, pra criança, né? Pra menor de Entendi. idade, né? Não podia assistir. Em compensação, os homens foram sim, todos, foram pensando, né? lotaram. No fim tiveram uma surpresa, não tiveram nada. Saíram decepcionado. Ah, isso aí. Mas era a nossa diversão naquele tempo. Além do cinema, tinha o futebol, né? Que a gente gostava de ver os jogos no domingo, do time da Sebastianense, que era um timaço na Eu época. acho que você tem fotos, não Tenho, tem, do tenho, time aí? tenho. Mostra pra gente aí, vamos ver Até se a vou gente... mostrar uma delas aqui. Vamos matar a saudade do Merece pessoal. mostrar. Aqui, ó. Isso aqui mostra a equipe do Sebastianense lá nos anos 50. E Nelson Santos era um deles aqui, que está aqui como centroavante. Ele era o nosso ídolo na época. É. Ele não está mais entre nós, mas ele realmente ele foi o ídolo do craque. futebol sebastianense. Merece ser legal. lembrado sempre. E essa foto foi registrada por quem? A gente não sabe quem. Não tem autoria. Difícil. Entendi. Mas o importante é que tá aí, né? Mas era a diversão da gente, era o futebol. E a praia também, que a gente usava, né? Era diversão para assistir, porque você falou para mim que não jogava futebol, né? Não, a gente Só- jogava, mas não em time assim, né? Porque isso aí era do tempo de moleque, né? Então a gente não jogava. Mas Só eu não era assistia. muito de jogar futebol com chuteira, nada disso. Eu gostava de uma pelada, tudo bem. Né? Uma peladinha de praia, campinho assim. Ah, Mas não era mais negócio meu, era fotografar os times. Depois comecei a fotografar os times, né? sempre aí atrás era das mais na câmeras, foto, né? né? Que legal. E agora sim, vamos falar um pouco sobre a sua passagem pelas fotonovelas. Como é que foi isso? Começou aos 16 anos, você começou a se interessar pela fotografia e eu queria que você contasse um pouquinho como foi, qual foi o seu primeiro equipamento, como começou essa história. Nossa, equipamento, eu não tinha de comprar. Não tinha, né? Depois que o Orochi começou a vender, né? Mas a câmera era muito cara. Eu adquiri uma chamada Flickr, toda de plástico. Ela só tinha
duas aberturas, né? Abertura 11 e 16. E pose. Pose é aquela que você aperta e fica aberto. O obturador, né? Fica aberto, entrando a luz. Em noite, assim, quando não tem luzes suficientes, você ficava aberto para entrar a luz. Principalmente para tirar uma foto da lua, né? Você tinha que ficar segurando ali para não fechar, né? Ficava ali, se contar na sua cabeça 5 segundos. Tá. Nossa. E aí vai dar sorte, né? Se deu certo ou não. Aí eu fazia outra com 10 segundos, com menos, né? Depende do filme. Ali, mas né? A gente não sabia que tinha filme sem asa, não sabia que tinha filme de 25 asas, não tinha nada, não sabia nada disso, sabia que tinha filme para vender. E como era 35, não era 35, era 6x6, que era largão, sabe? Era um puta de um filme largo, que só tinha 24 fotos. Tá. Não, 12 fotos, mas você podia fazer 24, porque tinha uma abertura lá dentro, que a gente colocava uma plaquinha e transformava em 24. Entendi. Entendeu? Uma gambiarrinha uma ali. gambiarrinha. Mas era difícil, porque a câmera não podia nem balançar, né? Então ali surgiu a ideia de fazer uma cena de faroeste, você vestido e tal, mais ou menos, nos morros, fazendo cena, né? Faca no outro e tal. E aí deu a ideia de fazer assim como uma revista, né? Fazer a cena. 1, 2, 3, 4. Aí parava o cara ameaçando a faca. Aí a gente colocava num bar, numa vendinha que eu trabalhava, a gente colocava lá, a criançada da escola olhava, aí perguntava, será que ele vai morrer? Falei, a semana que vem a gente vê. A gente fazia a sequência na outra semana, aí matou o cara. Nossa, que legal. A gente tem essas fotos ainda guardadas. Assim, eu fico pensando assim, porque tudo devia ser muito muito difícil naquela época, e mesmo assim, né, tinha que provar que a pessoa tinha talento mesmo, né? Porque hoje, assim, para fotografar tá muito fácil, né? A parte para postar, para divulgar, mas na época era tudo ali artesanal, né? A foto, o time, a revelação das imagens. Você também ter que escolher as cenas para que ela pudesse fazer um sentido também, contar essa historinha, né? Então, mas como a gente não entendia nada, né? Só a noção que eu tinha que tinha que ser assim, né? O cara que sabia era eu, não sei porquê, mas eu sabia, né? Se não fosse eu, não teria feito nada. Uhum. Depois dessas fotos é que surgiu a ideia de fazer um filme. Que apareceu o Dito Cujo, e ele falou, por que a gente não compra uma máquina? Ele gostou das fotos lá na parede, eu compro fazer um filme. Eu falei assim, mas filme que jeito, rapaz? A gente vai comprar câmera aonde? Não, eu acho que eu tenho um lugar aí que vende. Aí nós fomos lá no Seu Roche, né? Tinha loja, né? Ele era o fotógrafo. Na época ele vendia as câmeras. E só tinha uma câmera só. Era uma de 8mm, já estava já em fase de extinção. Aí ele disse para nós, só tem uma aqui, ó. Essa daqui. É de corda, nem usa pilha. De corda? Tem que dar corda. E eu vendo para vocês, 135 cruzeiros. Era o preço. Como a gente não tinha serviço naquela época, era difícil ter dinheiro, a gente fazia de tudo, né, para arrumar dinheiro. E ele tinha a parte maior, esse cara, né? Uhum. Ele trabalhava, então ele deu a parte maior. Deve ter dado uns 100 e pouco, né? E ele ficou com a câmera para ele, né? Ele era o dono. Era o dono. Aí tudo bem, até aí tudo bem. A câmera era foco fixo, não tinha zoom, não tinha nada. Uma telinha pequenininha, o visor era super pequenininho. Era difícil encaixar a imagem ali da pessoa, mas tudo bem. Começamos a fazer a primeira experiência. O senhor Rocha, né, me lembro, ele me deu 2 filmes para nós, virgem, né? Deu 2 rolinhos de 8mm, branco e preto. Aí ele falou, leva e faz por lá e depois traz, que eu vejo que vocês erraram aí. Aí foi assim, nós fizemos nossa experiência, né? Ficamos todos felizes da vida e o filme foi revelar, levar uma semana para chegar e tal. Aí ele projetou pra gente lá dentro, porque ele tinha projetor. Ele ficou assistindo, assim. Aí ele olhou e falou assim, nossa, que legal. Falei, o que o senhor achou, senhora? Tá bom demais, nem eu faço isso. Caramba, vocês são bons, né? Ele achou legal. Aí ele se interessou até ajudar a gente, né? Uhum. E assim a gente, com aquela câmera, a gente fez um colorido, que chamava até Ringo Pistoleiro Sem Lei. Foi ele que inventou esse... Mas o primeiro filme que vocês fizeram foi O Mexicano. Era um filme de 3 minutos e meio, né? E essa foi a experiência, a primeira experiência.
Depois fizemos uma segunda, um outro filme que ele deu, né? Branco e Preto. E depois dali veio o terceiro colorido. Que eu Entendi. tenho guardado todos eles, né? E até tem uma cena do formigueiro, que a turma dá muita risada. É. Porque você estava fazendo ali no morro da Praia Deserta, não tinha aqueles casarios lá em cima, não tinha nada, né? Era tudo morro. Então tinha o lugar certo, porque quando a gente ia fazer um filme, eu não sabia, mas eu achava que tinha que primeiro fazer a locação, né? Ir lá ver os locais. Uhum. Eu não sabia, mas é assim que você faz mesmo, tem que ver, né? Como é que você vai fazer É. uma coisa sem saber? A luz, né? Então eu ia lá ver o local, achava interessante, porque aquele morro lá era assim meio careca, parecia o Velho Oeste, né? Uhum. Parecia aqueles lugares secos. Então foi aqui que tá certo fazer. E então tinha um rapaz que ele mora no Pontal ainda, e ele era moleque na época, mas nosso grupo era assim de 12 até 18, 20 anos, né? Esse é o nosso grupo de cinema amador. Então ele era o mais novo, e tem uma cena que ele estava morto, e como a máquina tinha que parar para dar corda, ele estava caído assim, né? Tinha que fazer um buraco para enterrar. Aí ele perguntou, posso levantar? Eu digo, pode, depois você volta para o lugar. Aí o cara começou a fazer o buraco para enterrar ele, fingindo que está fazendo o buraco. Depois ele foi lá, né, deitou de novo no mesmo lugar, já no perto do buraco. Só que ele deitou em cima do formigueiro ruivo. Eita! Entendeu? Aí ele saiu louco lá do buraco. Quando a cena ficou engraçada, porque ele saiu se banando todo assim. Sei, a formiga sei. pegou na cabeça dele. Que Aí desespero. ficou a história do formigueiro até hoje. Entendi. Ele lembra disso, sabe? Nossa Senhora. A gente tem aqui cenas de um filme que você fez chamado O Tesouro Sangrento. Vou pedir para o Márcio passar para a gente comentar um pouquinho. Aí, tem o comecinho dele. Esse aí já é um filme, já foi um dos últimos filmes que você fez, ou um dos primeiros? Esse foi o terceiro e último, né? Porque aí eu pude ser o mocinho, né? Pelo menos aí. Aham. Porque sempre você era o bandido, sempre né? foi bandido, né? Mas o pessoal pedia para que eu fosse, eu e outro meu amigo, que também tinha boa presença, né? Aham. Então ele queria que a gente fosse e fui, né? Era meio mocinho, meio bandido também aí, né? Mas, enfim, mas era melhor. Então esse filmezinho aí foi feito lá na praia usei a praia de Praia Brava, a Ponta do Araçá e o Gaicá. Ah, Aí começa aí, o filme começa aí, ali atrás do Araçá, da Ponta do Araçá. Começa aí. Esse rapaz aí chama-se Guilherme, né? Ele ficou olhando eu caído lá. Tá vendo que tá escrito, quem será que é o homem? Será que tá morto? É assim que eu fazia, né? é. Aí ele Uma ficou- curiosidade é que você foi fazer a dublagem do filme 30 anos 30 depois, e poucos anos depois. né? Durante todo esse tempo foi um filme Foi mudo. mudo, é. Entendeu? Porque não tinha como mesmo, as fitas eram tudo, não era sonora, né? Você não podia Uhum. comprar. Porque o filme sonoro tinha que ter a câmera sonora também. Senão não adiantava, né? Aham. Tudo tinha que ser sonoro. E nesse filme você, além de fazer de dublar, né? Que você faz as vozes, Né? várias Claro, vozes. porque ninguém sabia fazer, eu tinha que fazer. É. Entendeu? Aí deu para fazer. Aí a gente ia falando, né? Ai, tá, estamos chegando. Minha casa é sempre ali pertinho, devagar. Isso, tem muitas pedras. Cuidado, devagar e tal. Até chegar lá. Né? Aham. Que legal, Divaldo, muito bom. Entendeu? Mas Muito como eu já bom. tinha o texto na cabeça, era fácil, né? Porque você também fazia o roteiro. Tudo era eu. Tudo. Entendi. Ali não tem nada na mão de ninguém. E Tudo vocês eu. ensaiavam? Você Ensaiava ensaiava assim, bastante. dava uma ensaiada. Né? Entendi. E desse filme, entre seus colegas, tem alguém que ainda que foi para essa área de Não, cinema? ninguém. Só eu e outro meu amigo que morreu que fizemos parte em alguns filmes aí. Né? Entendi. Por causa disso tudo aí. Eu achei esse filme muito legal. Eu assisti, né, lá no Porque arquivo. para quem nunca tinha visto na vida nada, Pois é. tá ali, ó. Quando eu não estava atuando como ator, eu dirigia ali mesmo ali eu dirigia. Quando eu virava a cara para lá, eu falava, para a carta. E por que filme de cowboy? Porque nós estamos aqui no litoral, né? Então, assim, a gente Não. não tem essa cultura. Mas é porque veio na ideia primeiro isso, né? Mas, lógico, eu poderia ter feito outro, né? Que eu Uhum. tive várias histórias guardadas para fazer e não fiz, né? Nossa. Não era só de bang bang, não. E agora vamos falar sobre a produção dos seus filmes em Super 8, né? Como era a produção desses filmes, assim, com essa tecnologia tão simples e também como as pessoas da cidade reagiam quando vocês
vinham falar sobre esse assunto. Olha, nós vamos fazer um filme, né? Eles recebiam bem? Como que era essa... Na minha casa mesmo, né? Lógico, meu pai não entendia nada disso, né? E meus irmãos, alguns meu irmão mais velho, né? Achavam que eu tava biruta, né? Entendeu? Então, alguns da cidade também. Porque fala que fazia um filme, eles achavam impossível fazer um filme. Como eu fazer um filme? Tá louco? Que filme eles vão fazer? Não sei o que e tal. Mas nem imaginava, né? Que existia um equipamento simples que fazia, né? Mas ninguém aqui teve essa ousadia. Até hoje, não apareceu ninguém que fez o que nós fizemos. Uhum. Não tem. Com tudo que tem hoje, né? Olha, sem entender nada. Sim. Então, eu me lembro que nós fomos pedir, depois do filme pronto, não esse, um outro. O segundo filme, a gente foi passar para arrecadar o dinheiro. Aquela longa história lá que você já sabe, né? Entendeu? Então, nós fomos pedir, passamos no bairro São Francisco, deu R$300, 300 cruzeiros na época, né? A sessão era um cruzeiro cada um, teve 2 sessões, deu 300 cruzeiros. Aí fomos lá para o Pontal, passamos lá, depois passamos aqui na Vila Amélia, na creche, sei que nós já estávamos com 500 cruzeiros. Olha lá, já era dinheiro. Aí fomos passar no clube municipal. Ali é que deu o problema. Aí eu tinha que falar na prefeitura, né? Aí fui eu, aquele sujeito, né? Você sabe, e mais um outro que já morreu. Fomos tentar falar com o prefeito. Aí fomos recebidos pelo assessor, né? Aí eles perguntou o que a gente queria. Falei, nós devemos pedir o clube para a gente passar um filme que nós fizemos. Aí ele olhou para na sua cara assim e falou assim: vocês estão loucos? Eu falei, não, nós fizemos um filme. Não temos tempo para bobagem, não. Nossa, ignorou completamente. Nem virou a cara e foi-se embora. E nós ficamos olhando para ele assim, falei, puxa, que coisa, hein? E não conseguimos passar aqui no centro. Olha que não pena. Quis nem. Talvez se a gente fosse falar com o prefeito, talvez ele até entendesse, né? Porque ele não era nenhuma, né? Não, ele não era bobo, não. Era apesar do comentário desse senhor, vocês já tinham até uma companhia, não era? Companhia cinematográfica. A gente estava começando, né? Formar uma equipe. Era uma equipe, né? A gente começou com o nome de Caimar Filmes. Caimar. E depois São Sebastião Filmes, né? É tudo inventado. Vocês estavam caminhando, então, para essa profissionalização. Então, mas para isso a gente teria que comprar equipamento, né? Tudo começa assim, né? Começa com um equipamento pequenininho, vai escrevendo, vai acompanhando, vai evoluindo, até chegar onde queria. Mas a gente não tinha como editar um filme. Como é editar um filme? A gente não sabia nem o que era edição. Não podia errar, né? Não, podia errar, ficava errado. Ficava errado. Nós fomos editar depois de velho. Ai, de fato. Muito bom. E o Tesouro Sangrento foi um filme legal, porque ele tem texto, né? Direitinho. Tem roteiro, tem áudio, as imagens estão... Então, a história eu fiz, o texto, tudo fui eu, tudo eu. Puxa vida. E agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouco sobre seu... Bom, vou mudar, eu já estou mudando sem perguntar se você gostaria de acrescentar alguma coisa ainda sobre essa... Não, o que eu tenho a dizer é que para mim foi uma grande satisfação na época, né? Ter deixado essa história. E eu gostaria que os jovens de hoje também fizessem um dia isso, né? Porque a dificuldade daquela época, hoje não, hoje tem tudo na mão. É verdade. Né? Você faz um filme até com celular, né? Isso. E nossa, era terrível, não tinha como, era impossível, né? Mas você vê como a gente, às vezes, a falta de conhecimento, às vezes, é uma bênção. Sim. Porque talvez, se naquela época você soubesse de tudo que era preciso para poder fazer um filme, com certeza, aquilo fosse, de alguma forma, te impedir de continuar, né? Fosse te bloquear. Não vai ser possível. Sem saber, você foi lá e fez, né? Exatamente. Então, e tá aí. Depois que o filme passou, aí que o pessoal foi entendendo. Nossa, não é que eles fizeram mesmo? Né? E além de fazer filmes, você participou de diversas produções, né? Depois, cinema. Começa ali em 75, quando veio o filme que fazia a história da lenda do homem aí, que morreu na porta da igreja, né? Que se deu o nome, o dia que Santo pecou, né? E ali a cidade inteira participou, né? Então você, quando passa o filme, tem que observar onde você está, né? Mas depois dali, a gente travou conhecimento, e quando vieram fazer um outro filme aqui na Ilhabela, aí a gente já tinha pessoas conhecidas e já colocou a gente lá, entendeu? Entendi. E a gente foi indo assim, a gente fez participação no dia dos cangaceiros, né? Aqueles porno chanchada que teve lá do filme. E depois veio a Aventura de Don Quixote, né? A gente participou, foi feito lá.
Depois eu participei naquele lá do Rapa Terra, né? Que fizeram aqui. E outras participações assim, né? Nossa, que Coisa bacana. bem simples assim, né? E depois de muito tempo aconteceu isso aí, né? Depois de tantos tempos, né? Me É. aparece esse negócio aí que Ah, nós já vamos falar descobriram eu sobre lá nesse isso. tal filme aí que você vai Nós falar vamos depois. falar que isso aí Documentário tá aí. muito legal. E você comentou comigo também que foi numa conversa que você teve com Lima Duarte, nesse filme O Rapa Terra, né? Que você acabou tendo assim, um grande incentivo da parte dele, que ele te disse que porque você achava que fazia um cinema amador, que de repente aquilo nem Exatamente. fosse um cinema, mas que ele falou não, ele É, te deu um. ele disse pra mim assim, eu fiquei com vergonha de passar o filme mudo, né, que de um Super 8, né, coisa simples pra caramba, mudo. Aí, porque aqui não tinha som mesmo, né, ainda não tinha. Mas não era esse daí, não, era o primeiro. Aí É. ele, depois que ele assistiu, ele falou, eu falei pra ele assim, você viu, né, um filme simples, não tem nada, cheio de erro. Aí ele ficou bravo comigo, eu falei assim, não, senhor, você fez um filme, você fez um filme. Então, eu, dali em diante, eu falei, poxa, se ele tá falando isso, É isso aí, viva o Lima Duarte, muito bom, muito bom. eu nunca esqueci É disso, isso. entendeu? Nossa, muito bom. Agora nós vamos falar um pouco sobre o seu projeto Memórias Fotográficas. Queria que você falasse um pouco sobre como surgiu essa ideia de você estar apresentando essas imagens, como que essas são fotos, né, Edivaldo, que você faz uns banners. Além dos banners que você faz, eu sei que você presenteou já muitos comerciantes com esse trabalho. Você também publicou no Imprensa Livre, quando ele existia, uma coluna chamada Memórias, Memória né, fotográfica. fotográficas. Hoje você publica também na revista, né? É, como é o nome? Nas Celebridades, que é? Não, a revista é Litoral Magazine. A Litoral Magazine, que é É. um trabalho seu muito legal também. E eu queria que você falasse um pouco como que surgiu a ideia de fazer esse projeto Memórias Caiçaras. Mas sabe por que, que eu comecei a colocar no Imprensa Livre? Porque teve um jornal antes, tinha um jornal, agora esqueço aqui, era do tempo do prefeito Luizinho, né? Hum. O João Batista era presidente da Câmara, era presidente da Câmara de São Sebastião. Então, ele falou assim, por que você não vai para o Imprensa Livre? Comecei ali nesse jornal que tinha aí na cidade, que Aham. Folha da Cidade o nome. Aí não é que tinha, né? Um jornalzinho. Então eu colocava de vez em quando alguma coisa. Muito curtinho, não tinha nem. Aí eu falei assim, mas como? Fala com o Dorival, eu acho que ele vai gostar. Você quer que eu fale? Aí ele foi lá, falou com ele. Aí começa ali a memória fotográfica ali no Imprensa Livre, que durou um bocado de tempo, né? Uhum. E eu aprendi Bastante. bastante com aquelas pessoas lá, sabe? Com as jornalistas todas que trabalharam lá, inclusive você, né? Eu conheci diversas, eu aprendi bastante, sabia? Aprendi É, mesmo. eu tenho certeza que eles todos aprenderam com você também. Tanto é que eles falavam isso. Continuam, né? Porque você continua, né, com o E eu- projeto, então. então, eu aprendi certas coisas que eu não sabia, né? Quando se escreve, né? Aham. Então, pode ver que meus textos agora é um pouco grande, né? Você vê que Já tá dando uma então incrementada. aprendi com eles, né? E Aham. com vocês, né? Que são jornalistas e me ensinaram certas coisas que eu Que não fazia. legal. Aí foi até o fechamento do Imprensa Livre. Aí, como não tinha onde mostrar, veio a revista Litoral Magazine, e então eu comecei a mostrar lá a memória lá, né? Conta o fato, né? Tanto antigo como não, né? E também eu inventei aconteceu, agora tem aconteceu, né? Ah, é? Aconteceu é que não tem foto, então aconteceu, ninguém sabe, né? Uhum. Tem coisa que ninguém nem sabe que São aconteceu. fatos que você sabe de É, conversar e com com os mais alguém, ou antigos. pesquisa, né, em jornais antigos, Aham. né? Ele tem que Entendi. pesquisar também, ou conversa com as pessoas. Então põe aconteceu que os barcos vinham aqui na praia da frente trazer mercadoria, ninguém sabia, né? Uhum. Entendeu? Como era assim. Entendi. E depois também amigos, né? Eu ponho assim, pessoas da cidade, né? E também eu coloco leitor amigo, né? São umas coisas legais, né? Olha, então hoje você tá com Memórias Caiçaras, Memórias, o Aconteceu, aconteceu, nossas pessoas Nossas e Pessoas. leitor amigo. Nossa, tá trabalhando a beça, hein? Pra quem se aposentou. Então, a gente, é um maior prazer mostrar, sabe? Um dia eu mostro você, pô, Daniela, né? Aham. Não, você tá velha, não. Tá moça ainda, como você tá. Eu Entendi. posso pôr, por que não?
É, Daniela, ela gosta da revista também, gosta de revista. Entendi. Põe você, por que não? Poxa, Sendo vai uma ser leitora também, Nossa, você torna uma leitora, honra. né? Muito obrigada. E aqueles... Eu ia ficar muito alegre se isso Então, acontecer. nossas pessoas são pessoas que às vezes já morreram, ou estão vivas, mas têm uma certa idade, ou não interessa, quer dizer, da cidade, né? Eles ficam contentes de ver eles ali na revista, ficaram, né? É legal para eles, ficam felizes, Claro, né? claro. Entendeu? E assim. essas fotos, eu estava vendo uma entrevista sua. Mas, viu? Mas não é só daqui. Às vezes eu coloco pessoas de Ilhabela. Ah, é? Coloco também. Da região. É. Mas Ilhabela, que está mais próximo aqui. A cidade, Né? nossa Alguns cidade irmã, fatos de né? Caraguatatuba, às vezes. E por que você acha que é tão importante manter viva essas histórias a que você conta através das fotos, através dos textos, né, que acompanham? Como que surgiu, assim, essa sua visão para isso? Assim, olha, é importante, eu vou começar a tratar a fotografia não apenas como uma memória do hoje, como acontece no jornal, né? A gente fotografa para estar ilustrando, para estar de uma matéria daquele dia. Como que surgiu essa teu outro pensamento? Eu vou começar a registrar a história, usar a fotografia para registrar a história. Eu acho importante, não é para mim não, isso aí fica para aqueles que virão depois da gente, né? Porque as pessoas jovens de hoje, as crianças que vão crescendo, preciso saber da história da cidade, né? Senão morre, né? Tantas coisas que desapareceram com o tempo. Então eu acho que esse trabalho que eu faço ajuda muito, por quê? Porque eu recebo muitos estudantes às vezes em casa, me procuram para saber certas coisas, né? É sinal que eles estão interessados, né? Com certeza. Porque você vai por exemplo, vamos lá. Não sei se você vai perguntar ainda, não, mas... vamos lá. Porque vamos mostrar essas fotos que você trouxe aqui. Tem fatos que você não sabia, né? Através de uma fotografia ou de uma história que você achou, de uma pessoa que contou para você, ou então eu li numa revista antiga ou num jornal antigo, e ninguém sabia. Pior que eu não sabia mesmo. Então você traz aquilo de volta e vai servir para quem? Para quem está estudando hoje a história da cidade. Tem muita gente que se interessa, né? É verdade. Não é todos assim, né? Mas a maioria, muita gente se interessa, né? É preciso saber onde a gente vive, né? Vai morrendo a história, não pode. Você é um guardião hoje por isso que eu faço de memórias isso. da cidade. É por isso que eu faço isso. Né? E você recebeu, não sei como é que foi isso, gostaria que você contasse um pouquinho, porque hoje você guarda, né? Você é responsável pela guarda de um acervo importante do fotógrafo Agnello Ribeiro, né? Como foi que esse acervo chegou para você? E o que você encontrou lá que você também não sabia? Por exemplo, o seu Agnello Ribeiro, para mim, ele é o primeiro fotógrafo da cidade, né? Ele tinha uma puta numa visão, né? Ele fotografava pra caramba de bom, né? Ele gostava muito de fazer as paisagens da cidade, ele gostava de poder ver nos retratos que a gente vê do passado, a imagem é perfeita, né? Você vê, ele tinha a câmera boa na época, né? E ele era apaixonado por isso, né? E ele me deixou assim, eu queria, não que pode ser igual ao outro, né? Mas aquilo me incentivou, né? E eu não cheguei a conversar com ele assim sobre o assunto, porque depois ele logo foi embora, né? Mas você o conheceu? Eu conheci, lógico. Mas o acervo ficava muito escondido, né? Ninguém divulgava. Não é a família. O povo não se interessava, né? De procurar, porque não tinha nem departamento de patrimônio aqui na época, não tinha nada. Você né? começou, inclusive, junto com a Fernanda, Não, né? antes de eu conhecer a Fernanda, muito antes de trabalhar no departamento de patrimônio, eu já vinha guardando na minha casa, sabe? Já recolhendo essas coisas. Porque o filho dele, o seu Ivaldo, né? Ele tinha muita amizade comigo, então ele falou que tinha as fotos e tal, ele mostrava para mim. Aí ele deixava eu reproduzia, não é que eu pegava a foto original, não, eu reproduzia. Eu ficava puto da vida, sabe por quê? Porque não dava valor ao pai dele, pô, né? Tanto é que o pai dele foi vereador, né? Sabe disso, né? E ele não tem nem nome de rua na cidade, eu acho isso uma coisa, sabe? Um cara importantíssimo, que deixou uma história de fotografia aqui guardada, e não tem nome na cidade, não tem uma rua com o nome dele. Olha, mas sabe, depois de você estar falando sobre isso aqui, quem sabe, né? Os vereadores atuais eu não sei porquê, eu deveria ter, homenageá-lo, tem tanto nome, tanta gente, porque ele não? Porque ele foi o primeiro fotógrafo de São Sebastião, que deixou tudo isso que está aí. E eu tive o prazer de colocar essas fotos para que as pessoas vissem, né? Mas eu recebi a foto também antiga de outras pessoas, que nem fotógrafo era, né? Tinha lá, ia jogar fora.
Achei foto no lixo, na sucata, e fui recolhendo aquilo que me interessava. Entendi. Sabe? Mas a dele era uma coisa que está guardada no departamento hoje, né? Ainda bem, Sim, né? tem uma... Tá tudo guardadinho lá. Tá guardado lá no arquivo. Mas eu tenho as minhas também que eu faço, né? Eu comecei a fotografar lá longe, né? Você viu, né? E Mas fui eu queria que registrando. você falasse um pouco sobre as fotografias ainda, especialmente de um álbum que você ganhou de presente. Ah, então. Esse álbum foi importantíssimo, porque demonstrava a chegada da primeira comitiva política em São Sebastião, no início do lado de 1900. Isso aconteceu em 1919, né? E de uma comitiva do Altino Arantes, presidente da província do estado de São Paulo. Ele veio com tudo. O navio que trouxe ele era o Iapoc, um navio a vapor de luxo, que trouxe ele lá de Santos para cá. E já era a visita dele, já era esperada há muito tempo. Tanto é que fizeram o trapiche lá, né? Que até vou mostrar aqui. Tá aqui, tá aqui. No dia 16 de agosto de 1919, partia lá de Santos um navio Iapoc, em direção ao litoral norte. Ele veio visitar o quê? Veio visitar São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba e o presídio de Anchieta, que estava no vinho em folha na época. Mas o lugar que ele permaneceu mais foi aqui. Ele permaneceu aqui. Ele dormiu na Dormiu cidade? no navio, né? Lógico. Porque não tinha luz na cidade, ele teve que ficar no navio. Tá. Então foi construído esse pier aqui, né? É onde tem o atual, né? Na mesma direção. Eles reconstruíram. Aqui, ó, reconstruíram esse aqui. Ele tinha uns 300 metros, mais ou menos, de distância, só para a comitiva chegar, Caramba. desembarcar, né? Olha como era a cidade. 16 de agosto de 1919. Faz um tempinho, né? Faz um tempinho. E aqui é o povo, né, esperando a chegada dele, desembarcar. De manhã cedo, o pessoal já estava lá na praia à espera do desembarque. Do Altino Arantes. Porque ele não pôde vir desembarcar porque não tinha luz. Então ele teve que esperar. Fez esperar outro dia, né? E aí de manhã o povo de todo manhã mundo na já estava praia. lá na praia. Mas veja bem, um navio saindo 11 horas da manhã de Santos, já não era para estar aqui? Mas sabe por quê? Porque ele ficou deslumbrado com as paisagens. Imagina a imagem que ele tinha naquele tempo. Nossa, e aí ele... com certeza ele até parava devagarinho até chegar aqui e anoiteceu. O mês de agosto já vai escurecendo mais cedo, né? Um pouquinho, né? É verdade. Agora, entendeu? E tava um tempo ruim pela foto que eu vi, tava um tempo ruim, frio. E aí ele ficou aqui na cidade. Aí ele ficou ali, desembarcou, foi aquela festa toda, né? Com banda de música, né? E aí então ele deu uma volta na cidade, né? Foi na missa, né? Aqui como mostra aqui. Essa foto aí é a missa que fizeram em homenagem ao Altino Arantes. Ele foi na missa, a escola estava tudo com ele, todo mundo arrumadinho, a para escola, esperar. os professores, tá tudo aí, pode ver. Né? Receber ele lá para entrar na igreja. Aí teve a missa, tudo direitinho, né? Olha, é interessante a gente ver também, a gente vê o acontecimento, mas também encanta poder observar a igreja, observar a roupa que as pessoas usavam na época. São detalhes que a fotografia traz, né? Outra coisa importante é aqui, ó. Essa foto mostra a inauguração de uma valeta. De uma valeta? Ali não é a Vala do Ipiranga? A gente só conhece por Vala do Ipiranga até hoje. Né? Mudou o nome agora, né? Foi pouco tempo que é Angelino Viola. Mas a Valeta Ipiranga era um desvio de água só quando dava enchente que abria a comporta para poder desviar as águas, né? Para ajudar o escoamento das águas, sabe? Entendi, ali não era um córrego, não. Ali era um desvio de água só. Entendeu? Então fizeram essa valeta e eles aproveitaram e inauguraram. Já. É bem ali. E quem está do lado dele ali andando? Ao lado dele aqui é o presidente, né? E aqui era esqueci o nome dele agora. Sei que era da família lá aquele pessoal ali. Lobo Viana? Lobo Viana. Guarda-Amor Lobo Viana é o nome dele. Lobo Viana. Isso aqui é lá atrás do Selmar. Entendi. Atrás do Selmar. Tinha uma diferente. cerca de Taquara, né? Na época, né? Caramba. Isso foi muito importante, sabe por quê? Esse álbum que eu ganhei, eu fiquei em casa,
Porque eu era pintor de parede. Eu tinha lá meus 25 anos, eu era pintor de parede. Tem uma foto sua jovem, já que você está falando Eu dos já 25 mostro anos, já. vamos mostrar, Vou né? mostrar. Veja bem, eu estava trabalhando de pintor na casa dessa pessoa. Aí ele falou, um colega meu, né, que era meu amigo de fé, camarada na época, também esse que já morreu, eu sempre falo nele porque era meu amigo. Então ele falou assim, uai, eu achei um álbum num reservado do homem lá, que ele mandou jogar fora o que está lá no barracão dele, e eu achei um álbum. Eu falei, álbum? É, um álbum de fotografia. Tá escrito assim, visita presidencial. Aí eu peguei lá o álbum, olhei e falei, nossa, pai. Aí eu levei na presença dele, eu falei assim, o senhor poderia deixar eu levar esse álbum para minha casa, para mostrar para meu pai? Porque o tempo dele, né, talvez ele saiba alguma coisa sobre isso. Ah, pode levar, eu levei. Aí fiquei 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí um dia eu encontrei ele lá no bar do Buraco da Onça. Aí eu falei assim, eu vim trazer o álbum pro senhor. Aí ele falou, ah, muito bem, você leu? Gostou? Eu falei, sim, ótimo, coisa que eu não sabia. Falei, então, nem eu sei. Tá vendo como é que foi? Nem ele sabia o valor daquilo que ele tinha. Aí ele pegou da minha mão e falou, tá bom. Ele pôs lá atrás do carro dele. Aí eu andei uns 20 metros, ele chamou eu de novo. Falou, vem cá. Falei, sabe uma coisa? Vou dar pra você. Eu sei que tem boa mão. Falei, ah, muito obrigado, pô. Aceitei na hora, né? Nossa. Falei, eu quero que o senhor escreva aí, que está doando para mim. Quer dizer, então, além do acervo do seu Agnello, você tem acervo de outras pessoas. Falei, para aquilo também. ali não era fotografia do seu Agnello, era fotografia do cara que veio na comitiva, né? Fotógrafo deles. Tanto é que aquelas fotos tem mais de 100 anos, né? Sim. Tá lá, preservado até hoje, você viu? A qualidade? Não, até são hoje. ótimas. Foi feita uma exposição, né? Isso aqui é a cópia, né? Há alguns anos, foi. né? Então, eu que inventei a exposição. Entendeu? Porque ninguém sabia. Aí é quando surgiu a ideia de perguntar para as pessoas, você sabe por que chama a Rua da Praia Itinerante? Ninguém sabia responder. Por quê? Porque nem na escola a gente sabia disso. Nenhum professor falou isso para a gente. Nunca. Nem meu pai, nem minha mãe, nem minha avó, ninguém. Se eu não fosse o álbum, eu não ia saber nunca quem foi o Itinerantes. E Cândido Mota, né, que é do lado da Câmara ali. Essa é a importância de Cândido você Mota era o quê? Ele era o secretário né? de Agricultura. Né? E ele era o presidente e a cambada tudo que veio com ele, né? E veio uma puta de uma comitiva, né? Fizeram uma puta de um coquetel que hoje não faz. Você viu, né? Você conhece. Eu lembro que o cardápio, Nossa Senhora, para aquela época. Demais mesmo, demais. Bom, se queria que eu mostrasse eu quero que você mostre você, porque ele passou no filme, né? Mas a foto tá melhor. Aqui tem uma foto que eu vou mostrar quando eu era jovem ainda. Quantos anos você tinha aí, Edivaldo? Aqui, deixa eu ver, me lembrar, estava com uns 27 anos. 27. Né? 27 anos. Aí, ó. Aqui. Olha lá. Quem não conhece aí o Edivaldo. Você dá para tá dando brilho? Aqui, ó. Vamos. Aí. Aí. Ficou bom. Vendo? Aqui era uma cena minha que eu fazia das nossas encenações lá, tá? Ah, é? Tentativas de fazer um outro filme. Ah, tá. E deu certo nesse filme? Chegou a fazer, mas não acabou. Não chegou. Acabou. Infelizmente não acabou. Bom. Entendeu? E aqui essa é do filme do Topo, né? Que essa aqui tá até hoje aí para as redes sociais aí. Mostrando. Isso aí, alguns anos depois, mas ainda no trabalho, né? Ela ia saber quem é a cara minha, andar rodando pro mundo aí. Que legal. Aí melhorou. Bacana. Depois de tantos anos, né? Virei. Edivaldo, além de você guardar essa memória, né, fotográfica da cidade, esses acervos todos das pessoas, você também, então, passou a registrar a história do seu tempo, né? Então, você trabalhou em órgãos públicos, trabalhou na Câmara durante vários anos, trabalhou na Prefeitura, trabalhou no Arquivo Histórico, trabalhou na Capela São Gonçalo, mas, sobretudo, você sempre fotografando e registrando essa história do seu tempo. Tem, acho que, um acervo de história que você comentou comigo, que foi sobre o que você fez, acho que foram mais de 1.700 fotografias do restauro da Igreja Matriz. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, a Igreja Matriz ficou fechada por um tempo, porque estava em risco, né? E em 1999, né, foi quando começou o restauro.
e terminou em 2001, né? Parece que foi em 2001 que foi reinaugurada, né? Uhum. Todo o restauro. Foi um grande restauro, porque nunca tinha passado um restauro. Foi o primeiro e único, hein? Do chão, do nada. Eles deixaram ela escalpelada. Tiraram tudo que não estava de acordo, né? Então, eu acompanhei, porque eu trabalhava no departamento, eu acompanhei todo o processo, né? Então, só eu podia entrar lá. E para mim foi maravilhoso, né? Entrar lá dentro, ver tudo aquilo, onde estão as pessoas enterradas, a gente sabe onde está, eu sei onde estão todos eles. Eita! Se me Tem perguntar, eu te bastante levo. gente. Não é só dentro da igreja, não, mas do outro lado também tem. Uhum. Então, ali você vê que ela voltou, porque ela era antes, né? Foi janelas que foram repostas, né? Que era vitroço, foram trocadas na época. O relógio, reclamo às vezes do relógio, mas aquele não era da construção, não poderia ficar, como a Fernanda falou. Não pode porque ele não é da construção, né? Teve que tirar, infelizmente, né? Uhum. O galo velho, né? Que aquele galo é velho, só que aquele que tá lá não é original, né? O original não tá mais lá. Diz que tá guardado lá na igreja, mas aquele lá não é. Entendeu? Então eu fiz mais de 1000 fotos, porque não era digital na época, né? Eu não tinha câmera digital. Então tinha que ser naquela de filme, né? Então o que eu podia fazer foi mais de 1000 fotos, né? Eu tenho até muito negativo deixei no departamento e algumas fotos eu fiquei comigo, né? Que é o caso dessa aqui, que é a porta de entrada. Olha só como é que ela estava na época. Ó. Olha só. Tá vendo? Porta de entrada. Caramba, não tinha nada mesmo, é o que você falou, né? Olha só, sem teto. Foi muito legal isso daí, viu? Você pôde Pra mim, acompanhar eu todas as... viajei no tempo. E teve os santos, né, que foram encontrados nas Sim. paredes. Os santos que foram achados, as imagens de barro, elas estavam são 3 janelas do lado do altar principal, tem 3 janelas, pode ver lá que tem 3 janelas. Mas você sabia que elas eram redondas? Não. Elas não eram quadradas, não. Teve um tempo que era redonda. Eu não cheguei a ver elas redondas, mas eu achei fotos que tem ela redonda. Tá. Não sei que ano que é. Mas o que aconteceu com aquelas imagens é que estava num altar e minha mãe falava que pegou fogo no altar. Uma senhora qualquer lá, devota de alguma coisa, de algum santo, deixou a vela acesa e pegou fogo no altar. Caramba. É por isso que caiu as imagens. Ah, e aí? E queimou até o crucifixo, queimou as imagens, caiu no chão. Por isso que ela estava preta de queima, né? Entendi. Então, eles aproveitaram que eles subiram a janela, fecharam por baixo e subiram outros, né? Subiram. E trancaram as imagens ali numa delas. Quando eles estavam arrebentando para voltar às antigas janelas, o primeiro a ver as imagens fui eu. É mesmo? Fui o primeiro. Me chamaram lá no departamento, que era ali na praça, né? Nós estávamos trabalhando ali na praça. Aquele casarão da praça ali. Então eu fui ver. Aí eu ajudei a descer uma por uma. E foi a primeira foto, foi eu que fiz. Eu tive até essa minha... Foi até legal que fui o primeiro a vê-las e eu fotografar pela primeira vez aquelas imagens, né? E hoje as imagens podem ser vistas, né, já restauradas, lá na Casa Severino Ferraz. Parece que agora está para lá, né? Estão expostas até eu estava lá. procurando. Então, hoje mesmo passei ali no museu para dar uma olhada, mas não estão ali, né? Então, porque a Nossa Senhora que está com o menino, né? Ninguém sabe o nome dela ainda, não descobriu. Só fala Nossa Senhora com o menino, pode ver que está lá. Porque ainda não... mas eu desconfio que tem um nome, sim. Ah, é? Depois você me fala, então, para a gente continuar essa pesquisa aí. Eu não vou falar já, mas eu acho que... E agora nós vamos falar sobre o filme, né? Não podemos deixar de falar que é a sua última participação aí do filme. Última até hoje, né? Pode ser que aconteçam outras ainda, né? Você não falou do canhão aí. Ai, é verdade. Vamos voltar. Dá uma voltadinha que vai... Tô ansiosa para falar sobre esse filme aí, porque a gente tem ele aqui um trechinho. E é um filme super, super lindo. Mas vamos falar sobre os canhões, que você trouxe fotos aqui, né? Eu tenho uma foto dos canhões quando eles estavam ali na Rua da Praia, ainda naqueles, como é que chama isso aqui? Ali, aí foi a Praça da Bandeira, foi um forte, né? Nos murais aqui
feito uns muros, né? Ah, de Tá em cima de pedra, cimento, né? de pedra, puseram pedra, tudo. Mas quem colocou isso aqui parece que foi no tempo se eu não me engano, foi o prefeito João Batista. Eu cheguei a ver, Você chegou a ver. Eu sim. acho que foi na época dele. Que eu vi, você viu, ainda deu tempo de Uhum, ver, né? Em 2000 e pouco que foi retirado. E esses canhões aí eram 13, né? Hoje não tem mais 13, né? mas eram muito mais, né? Mas eram muito Porque mais. aqui a gente chamava Praça dos Canhões. Ah, Era costume, né? E então Praça da Bandeira. Mas nós chamava chamava o local de Praça dos Canhões, ah, que era tá. mais fácil a gente falar. E tinha lá os restos mortais do forte, que era só os alicerces que tinha ali embaixo, né? E eu acho que ainda existe lá, se cavocar, acho que tem, não sei, Uhum, mas deve ter. E ali existia, na época, que era o forte, existia 52 canhões ali, que era o forte principal, que ficava apontado para o que canal, defendia dos ataques dos ataques de piratas. pirata. Mas eram, na total, era 102 canhões em toda a extensão do canal. Entendi. Né? E assim se dividindo, né? Tanto para o lado da Ilha Bela como São Sebastião. A Ilha Bela tinha 43, a Ah, fortaleza de lá. E também ia acompanhando os outros lados, né? uhum, Conforme a distância ia tendo as suas fortalezas menores, né? E tinha na Ponta do Araçá 22 peças. Por quê? Porque a Ponta do Araçá é bem próximo ao canal. E ali entendi. era mais fácil atingir um navio de pirata. Isso aí é a Né? nossa história aí, É. né? O que será que aconteceu com esses canhões? Aí, não sei, aí foi desaparecendo, sumindo, 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 Mistério. sumindo. E aí, o que você vê por aí hoje é o que tem aí, É, né? ainda bem que ainda tem Entendeu? alguns, né, que Mas podem contar essa o história, né, do local passado da existe, né? cidade. Lá do Forte do Araçá, a Ponta do Araçá está lá até hoje, né? E como que essa foto chegou para você? A foto do canhão? É, ou foi você que fez essa Não, isso foto? aqui foi eu mesmo que fiz, né? Ah, Porque foi no entendi. nosso tempo, né? E de Ainda que deu para ano fazer. que é? Você Essa aqui é lembra? dos anos 70. 70. 70, mais ou menos, né? Você Que deve em ter 2000 brincado muito aí, então, né? Todo mundo. Até você. É, eu com certeza brinquei. Porque aí ficava próximo à Praia da Freta, né? Que foi Aham, que também aterrado. era frequentada. É. A partir de quando que a Praia da Frente deixou de ser própria para banho? Quando Deixou ela de ser. foi aterrada, em É. 87 começou a ser Ah, enterrada. então até essa época era uma praia muito Sim, frequentada claro, por ali era a praia jovens. nossa, né, na época, porque, como eu disse para você, nossa diversão era a praia também, né? No Uhum, verão, então, né, a praia mais próxima da gente era aqui, né? Todo mundo corria no verão para lá. é. Isso dia de semana. Muita gente tem saudade dessa Não, todo época, mundo tem, né? As pessoas todo mundo. assim E a praia dos correndo domingos comigo. era na Praia Grande, que era a praia mais, né, light, né? Uhum, é. Era hoje Maresias, o que É, Maresias é hoje. exatamente. Para que sabe a gente nem ia, entendeu? Entendi. Bom, agora vamos falar sobre o Topo, vamos falar sobre esse filme, Edivaldo, que ele inclusive ganhou prêmios, né? É um filme do cineasta Eugênio Pupo, e ele mostra então essas transformações que ocorreram e ainda estão ocorrendo no bairro da Topolândia, nas adjacências, né, nos bairros próximos. E eu queria saber como foi que chegou esse convite para você para participar desse filme, o que que você achou dessa experiência? Olha, eu nem imaginava mais nada parecesse para mim, né? A não ser essas conversas que a gente tem, né? Que nem você agora, tudo bem, né? Ou alguém quiser entrevistar eu sempre vou, né? Lógico, não deixa de não ir. Mas de fazer, entrar num documentário desse, ou então fazer alguma cena aí para algum filme, nunca mais apareceu, né? Mas eu acho que de tanto a gente andar falando, né? Porque vai correndo, né? Hoje em dia não dá para esconder nada, né? Todo É. mundo vê. Então chegou aos ouvidos desse cara, né? O Eugênio Pulpo. Então mandaram uma pessoa falar comigo, primeiro, fazia parte da equipe deles, da produtora deles, e vieram conversar comigo. Aí bati um papo, tal, mas eu não queria aceitar. Falei que eu não queria mais, que fazia muito tempo, né? Mais de 20 anos que eu não tinha mais participação em mais nada, nem queria saber mais nada disso. Tá, sossego. Mas insistiram tanto, 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 rapaz, que eu acabei aceitando também, porque a minha esposa também falava para mim ir, né? Falava, você tem que ir, você gosta. Acabei indo, mais porque a minha esposa me incentivou também, sabe? Sei. Aí eu falei, mas eu não sou mais jovem, pô. Se fosse mais jovem, sim, pô. Agora não tem mais idade para isso. Pô. Eu falei, não, mas sei o quê, tá. Aí passou aquele ano, aí quando foi em 2024, eles resolveram então vir até aqui, a equipe toda, né? Vieram falar comigo. E
E foi, enfim, aceitei, fiz o contrato com eles direitinho, me pagaram tudo direitinho, né? Não teve nada errado. O contrato está lá até hoje comigo. E aceitei. Foram 12 dias de filmagem comigo, né? Por minha parte. Eles usaram eu como se fosse um cineasta daquele tempo, né? Que estava registrando as coisas que eu gosto, né? Eu era uma espécie disso no filme. Você era você mesmo, assim, então, né? Interpretando você mesmo. Inclusive, eu mostrando o modo do Caissara se vestir, né? Que aparece ali, era daquele jeito mesmo, né? Que eu estou parecendo, pensativo, né? Como está na foto aqui. E também teve cenas lá na Costa Sul. E no topo é porque é das obras, né? Que foram mudando a vida das pessoas que moram lá, né? E o túnel que sai ali no Morro do Cantagalo, né? Que a gente sabe o nome do Cantagalo. e começou a mexer muito com pessoas que moram ali, ficaram com um receio, né? Por causa do barulho que atormentava, né? E também tiveram que sair, eu acho, né? Se eu não me engano, né? Saíram algumas pessoas de lá. Foram desapropriadas, né? Então mexeu na vida deles, mexeu, né? Então foram modos dele gravar também lá um momento, né? E o legal também que eu também fui o cinegrafista deles também. Você pensa, eu também fui o câmera. Ah, é? Pode ver que além de atuar, você também fiz câmera. Quase a metade do filme é tudo Olha, todo que eu. Legal. Todo eu. Aquela cena no mar, lá do cerco, eu nunca tinha ido perto de um cerco. Vale que o seu Caissara nunca foi ver um cerco, né? Nunca fui. Então a filmagem foi lá, eu fui numa canoa. E com a câmera na mão, com medo de molhar. Que câmera que era? Vamos já É uma câmera pequena, né? Aquela menor. Mas moderna. Moderna, claro. Não é porcaria não. Mas é cena pro filme. Mas eu medo de molhar. Ainda com outra coisa aqui do microfone, né? E se eu falava aqui, ele estava lá na praia, sabia o que eu estava falando, né? Se eu xingasse ele escutava. Eu xinguei muito ele mesmo, porque... Então, você dentro de uma canoa, pô, é difícil lá, né? E um cara remando e você ali, filmando. Tudo que aconteceu ali, se você ver, você vai ver ali o que foi. Tudo aquilo ali foi eu que fiz. Foi difícil, Parabéns, o filme é muito legal. Quem não assistiu ainda deve procurar assistir, porque vale a pena. O medo da gente era molhar a câmera, entendeu? Entendeu? E é a responsabilidade minha, né? Entendeu? Mas você, e como foi? Deve ter sido assim, você bateu aquela saudade, assim, aquela vontade de continuar Você sabe o que acontece? Tinha alguns textos que não foi colocado. Aí eu falei para ele, gente, eu estou há mais de 20 anos. Mais de 20 anos que eu não sei o que é isso mais. Você encaixar texto na cabeça, não dá assim de uma hora para outra. Não é assim, não. Eu chegava a ter problema com ele por causa disso. Aí ele fez mais as imagens, né? Mas as perguntas que eu faço, foi as para pessoas... decorar. É lógico, mas porque é um documentário, na verdade, né? Então tem umas pessoas que eu também estou falando ali no Varadouro sobre a situação da enseada do Topo Varadouro. Né? Pode ver que vai ter uma parte que eu entrevisto duas pessoas. Ah, então você também entrevistou. Entrevistei, eu estou gravando, né? E falando com eles sobre os mariscos que tem ali, a ostra. Nossa, que trabalho depois bonito. O outro falando sobre a área ali. Entendi. O porquê disso, daquilo, das obras. Tudo isso está envolvendo o filme, entendeu? E mostra também bastante momentos das obras, né? E tem muitas fotos, muitas imagens das obras que também eu fiz, né? Eu achei assim uma sacada ótima fazer um filme sobre o Topo. Então, acho que demorou, porque é uma região que realmente assim passa por muitas transformações. Então, mas eu não posso falar muito, sabe? Porque eu não posso falar muito. Entendi. Porque tem a questão ele não gosta que eu fale, entendeu? Então... Mas já falamos e é isso. E aí eu queria perguntar para você, como que nós estamos falando de transformações, da tua transformação, do tempo que você era uma criança e de tudo que você fez, e com isso acompanhando também como um memorialista as transformações da cidade, como fotógrafo. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, assim, como que você vê São Sebastião hoje, as transformações pelas quais a cidade passou e os impactos, né, que essas transformações causaram na cultura do Caiçara. A nossa cultura já vem morrendo faz muito tempo, né? Na verdade, muito antes de vir obra já estava morrendo, né? Porque tem coisas que nem tem como mais, pode ver. O Caiçara, principalmente, que não vou falar agora da pesca artesanal, né? Que você não pode fazer mais, né?
Então, muita coisa a gente não faz mais. Né? Você fez uma canoa. Você não vê mais canoa, nego remando em canoa, Caiçara. Né? Hoje ela virou peça de jardim. A verdade é essa. Que triste, né? Né? Mas a nossa cultura vai morrendo. Se você não reativar ela, tem que ter, né, grupos aí que são dedicados a isso, né? Tanto nas tradições de dança folclórica, essas coisas todas, né? E tem que trazer de volta. Mas a mudança na cidade é importante, né? Não podia ficar no atraso, claro que não, né? Uhum. Porque São Sebastião, quando era moleque, voltando lá atrás, quando eu tinha meus 9 anos de idade, eu só alcancei o primeiro prefeito que eu vi na minha vida foi o João Batista, né? São Sebastião não tinha nada, né? Não tinha nada, não tinha hospital, né? Se quebrasse um braço, tinha que ir para São José, né? Não tinha como fazer nada aqui. Não tinha rede de esgoto terminada, não tinha luz suficiente, energia elétrica, tudo ruim. Ficava 3, 4, 5 dias sem luz, né? Escuridão na cidade. O João Batista era o prefeito, mas ele também não, coitado, né? Era difícil, né? Naquele tempo, né? Aí depois que veio o Gil Pacini, e aí sim, aí ele já pegou um tempo melhor com a chegada da Petrobras, né? Aí ele foi, eu sempre falo que o Gil Pacini foi o melhor prefeito dos anos 60. Foi ele que alavancou essa cidade aqui. Tirou o atraso, porque ele conseguiu fazer o hospital funcionar, né? Conseguiu. Ele terminou a rede de esgoto, né? Ele colocou telefone que não tinha, né? Os primeiros telefones foi com ele. Ele fez Casa da Lavoura, tentou continuar, mas não deu, né? Porque ele não conseguiu como prefeito. Ruas asfaltadas que não tinha, né? Água encanada. Ele fez muita coisa. Fez até o clube municipal para jovens, não tinha diversão. Então ele foi o melhor prefeito dos anos 60, né? Aí é só os tempos dele, né? Dos 4 anos dele foi fatal mesmo. Isso posso falar de Porto Aberto porque eu era moleque, mas eu prestava atenção, né? Entendi. Entendeu? E São Sebastião começa ali. Depois que a Petrobras chega, começa a mudar, né? Aí começa a mudar, as transformações foram vindo, né? Para o bem, outras vezes para o mal, né? Lógico. Mas tinha que ter o progresso, né? Não podia ficar como estava, né? Hoje, cada vez mais, né? Que nem essa estrada aí, esse contorno, tudo isso era preciso. A gente às vezes fala, né? Que isso aí, porque isso... Mas tem que ter. Como é que seria daqui para frente? Só uma via só? Né? São Sebastião é só uma via, né? Você vê aí. Não podia, tinha que ter algo. Verdade. E é legal que eles fizeram esses túneis por baixo das montanhas, não agrediu, pelo menos não mexeu nas matas, nada, tá tudo por baixo ali, né? Então não tem problema nenhum, né? Hoje você vai para Caraguatatuba rapidinho, não vai? Tem um conforto, né, que antigamente... não tinha, entendeu? E quando a gente fala da década de 60, foi logo ali, né? Não faz tanto tempo. Não, né? sim, não faz tanto tempo. Muita gente viveu isso, ainda está aí. Exatamente. Tá vivo, vivíssimo. Então. E era um período que não tinha luz elétrica. Então, quer dizer, imagina faz muito tempo que teve essa... Então, imagina quem viveu a época que nem a gente, eu peguei os tempos ruins, assim, era bom, era gostoso, porque você tinha uma puta liberdade, o sossego, tudo bem. Mas nós pegamos os momentos difíceis aqui em São Sebastião e pegamos os tempos modernos, né? E até hoje eu estou pegando, né? Ainda deu pegar o final dos velhos tempos e os novos, né? Entendeu? E por isso que você sabe contar, né? Quando a gente não sabe, a gente pergunta para os mais antigos, mas os antigos já morreram, né? Então não tem jeito. Ficamos no lugar deles. Mas tem as fotos. Né? Tem as fotos. Que, como eu disse, o Agnello deixou aí para nós, seu Alvinho, que também esqueci de falar, né? Seu Alvinho Dória, né? Que também era uma pessoa importante. Além de fotografar, foi jornalista, ele era correspondente do Estadão na época, né? E além dele trabalhar no Correio, foi vice-prefeito com o seu Gil, né? Entendeu? Então ele deixou também a sua história. Legado, né? E aí eu vou aí no lugar, só no bafo deles aí, né? Trazendo algumas coisas e não deixar de esquecê-los, né? Porque eles fazem parte dessa cidade, da história. Com certeza. Você faz um trabalho maravilhoso nesse sentido, né? De continua, não deixar a gente continua falando, homenagear pode, as pessoas, né? É importante. Fico feliz pra caramba quando homenageia alguém. Feliz. Bom, Edivaldo, vamos concluindo a nossa entrevista. Eu gostaria de saber se eu deixei de perguntar alguma coisa para você, se você gostaria de completar, falar alguma coisa que eu não abordei aqui. Esse é o momento. Não, o que eu tinha a dizer para você, que eu vivi nessa cidade, eu
Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria de novo. Fazer tudo que eu fiz no passado, né? De bom, né? Que ainda estou fazendo, é claro. Mas faria tudo de novo. E o que eu espero é que esses que vêm depois da gente, que continue que nem você. Que você, eu percebo que você gosta. Já percebi faz tempo que você gosta de manter a história, né? Você se dedica, né? E não é todos não, mas você se dedica. Né? Obrigada por você reconhecer Entendeu? isso. Que aqui na prefeitura não tinha fotógrafo. Até quando eu comecei a fotografar, eu não sabia nada. Eu aprendi a fotografar sozinho, né? Não sabia de nada. No tempo das máquinas que nem fotômetro tinha. Né? A minha mãe não tinha fotômetro, não tinha nada. O olho meu que era o fotômetro. Ali a sensibilidade. Eu olhava na luz e ia descobrindo tudo, né? Entendeu? Então, os fotógrafos que faziam serviço para a prefeitura eram os que tinham as lojas, né? Uhum. E aproveitavam, chamavam para fazer. Mas eu comecei depois a fazer alguma coisa e fui indo, até que chegou no Departamento de Patrimônio, que foi até falar o nome dela aqui, que é Ana Maria. Ana Maria. Né? Ela que um dia deu essa ideia. Por que a gente não faz no Departamento de Patrimônio? Aí ela chamou a Fernanda, a Fernanda e mais Inês, parece. E assim foi feito. A Patrícia. A Patrícia começou depois, mas o negócio começou mesmo com a Fernanda e a Inês, né? A Inês. Então começou ativista. ali. E algumas outras moças que agora não me lembro. Mas, enfim, começou ali onde era o grupo escolar, onde é a secretaria hoje, né? Começou numa salinha pequenininha, foi para cá e foi para lá. Hoje tem um departamento, né, que é muito bem feitinho, até que enfim, pelo menos tem lugar para armazenar as coisas. Está muito bem guardado, né? Inclusive parte do seu acervo está lá, do seu agnello, né? No tempo que eu estava lá não tinha tudo isso, né? Entendeu? Verdade. Aí, como eu disse, eu trabalhei na prefeitura, fazia de tudo ali na parte da secretaria, acabava fazendo até para o prefeito, nas inaugurações deles, eu ia sempre, né? Me chamavam para ir, porque só tinha eu, né? Na verdade. Então eu fazia tudo. Não tinha. Hoje todo mundo tem ali o seu celular. Né? Hoje tem celular e eu quero que tenha bastante gente fazendo. Mas eu acho que um bom equipamento não faz um bom profissional, né? Uma prova é que você, sem equipamentos, conseguiu fazer o que manda é que você coisas olha ali, incríveis, seu olho né? é que faz tudo. É isso, né, Edivaldo? Faz a diferença total, né? Numa câmera você faz uma foto boa, seja lá o que for. Mas, enfim, ali na Câmara Municipal, como eu te falei, acabei trabalhando lá. No museu, no museu foi mais de 14 anos ali, né? Trabalhei ali pra caramba, porque eu já conheço aquilo ali, desde o chão até o telhado. É um lugar de moleque tão ali, bacana, já via tudo aquilo, né? E espero que esteja sempre aberto ali para o povo, porque aquilo ali é um patrimônio que não pode fechar nunca, viu? Não, mas vai continuar. Vai continuar. Bom, eu gostaria de agradecer você pela entrevista, pela aula que você deu aqui, né, hoje sobre fotografia, sobre cinema, sobre perseverança e sobre amor a São Sebastião, né? Então, muito obrigada mesmo. Foi um enorme prazer estar aqui conversando com você hoje. Um prazer é meu de estar perante você aqui, que você para mim é uma boa jornalista, como todas, é claro, né? Mas eu tenho muita amizade com você, né? Conheço você, filha de decreto, né? Tua mãe, que eu conheço tanto tempo também. E eu fico feliz de ter vindo aqui, né? Jamais vou dizer que não ia rejeitar e não vir, né? Quando você me chamou, eu vim, porque você merece, né? Muito obrigada. E de São Sebastião com 389 anos, né? 9 anos, né? Esses 89 eu estou dentro dele. Dos 300 eu não estou, mas... Estamos aí. Vamos chegar aos 390. Entendeu? Então, e muito mais. História, né? Tanta história. A gente vai um dia ter que ir embora dessa terra, mas não tem problema. E continuar registrando, né? Isso eu ainda continuo fazendo minhas fotos. Lutando para isso. Né? E espero que esses de hoje, a rapaziada de hoje, se dedique também bastante, né? Que hoje eu sempre falo uma coisa. Às vezes a pessoa fala assim, fotógrafo, todo mundo ao momento que ele faz uma foto, né? Porque o cara não é nada, não é fotógrafo nada, tem uma máquina por ter, né? Tem um celular porque tem, tá? O celular hoje é fogo, né? Faz fotografia para tudo quanto é lado, filma, faz tudo. Então o cara não é conhecido, mas ele tirou uma foto de um assunto que repercutiu e vai para uma revista, ou vai para um jornal, ou vai para uma rede. Aí quem que vai perguntar o quê? Quem é o fotógrafo? Ele já é um fotógrafo, que não. Fez a foto, ele é fotógrafo. Não importa se ele nunca fez, mas né? Tem que ter o nome dele lá,
foto de fulano. Entendeu? Os direitos, né? Então, é o caso meu, né? Eu virei fotógrafo também. E virou cineasta? Por quê? Porque eu fui o primeiro validado a fazer... ali pelo Lima Duarte. Exatamente. E por outros, viu, né? Por outros também. Prática, porque a gente não pode falar tudo aqui, né? Tem que falar outras vezes. Senão, a gente chama outras vezes para continuar. E tem muitos assuntos que a gente não pode, então não sai daqui. Não saímos daqui, é verdade. Bom, pessoal, por aqui nós vamos encerrando mais um podcast, o São Sebastião, Vozes da História. Se você gostou, compartilha com os amigos e continua nos seguindo aí nas redes sociais. E até mais. Tchau, até o próximo.